No capítulo 1, dos versos 24 a 29. A palavra que eu tenho hoje para ministrar ao seu coração é uma palavra sobre a igreja. Igreja de verdade é igreja apostólica. Eu não sei se você conhece essa expressão, se você entende qual é o sentido dela. Se você conhece, você vai receber confirmações da parte do Senhor aqui para fortalecer a tua fé, a tua vida espiritual. Mas se você não conhece, seus olhos vão se abrir nessa noite pelo poder do Espírito Santo, não pela palavra do homem, mas pela iluminação do Espírito Santo dentro de você, para você entender o que é igreja, o que é ser igreja, por que a igreja existe e por que ela está aqui. E se o título dessa palavra é igreja de verdade, significa que existe uma igreja que não é de verdade. E você não pode ser o teu pastor, o guia da tua consciência. O Espírito Santo tem que ser o guia da sua consciência, para que você possa saber, ao caminhar pelo mundo aí, o que é a verdadeira igreja e o que não é a verdadeira igreja. É nesse sentido essa palavra que eu quero entregar para vocês. Então, diz assim a palavra de Deus: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das minhas aflições, das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 2 pontos. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. A palavra gentio é uma forma de se referir a todo povo ou etnia que não é judeu, ok? Revelar este mistério aos não-judeus, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Eu gostaria de orar com vocês mais uma vez, amém? Espírito Santo de Deus, gera vida essa palavra dentro de cada um de nós. Que essa palavra venha a nos despertar de que nós estamos vivendo num mundo, em uma geração que geme, que está totalmente abalada nos seus alicerces, estremecida, polarizada, sofrendo com guerras, escândalos e rumores de guerras. E nós precisamos entender o teu propósito para a tua igreja estar nesta terra, neste tempo, no meio desta geração. Oh Pai, que esta seja uma noite de despertar. Oh Espírito Santo, que essa seja uma noite de chamamentos. Que esta seja uma noite de ampliação de visão, Pai, para cada um de nós. Que essa seja uma noite de encontro da fome com o alimento. Que seja uma noite de encontro da pergunta com a resposta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vitor, preciso da sua ajuda, querido. Minha gargantinha já está indo para o saco já. Queridos, uma coisa. Estes versos, eles falam a respeito de um mistério que foi revelado. Eu não sei se você percebeu isso. Há um mistério
e este mistério foi revelado. É um mistério que é de Deus. Esse mistério, ele existe desde antes da fundação do mundo, desde a criação do universo. E ele está além de qualquer nível de sabedoria humana e da ciência também. Muitos quiseram conhecer a revelação desse mistério eterno de Deus. A palavra de Deus diz que até mesmo os demônios, os seres espirituais das trevas, quiseram desvendar o mistério de Deus e não foram capazes de desvendar. Ninguém foi capaz até então de descobrir esse mistério. Somente então, quando o próprio Deus quis, é que esse mistério foi revelado. E ele foi revelado na nossa geração, para a nossa geração. E esse mistério é qual? Esse mistério é uma expressão que significa Cristo, o Filho de Deus, que esse texto chama de a esperança da glória. Esse mistério diz que Cristo, ele pode habitar dentro de cada um de nós. Eu acho que você não entendeu e eu vou repetir. Esse mistério, ele foi revelado por Deus, e esse mistério é: Cristo, ele pode habitar dentro de cada um de nós. Talvez eu até entenda o porquê que quando eu falei isso, e a palavra de Deus nos diz isso, talvez você não tenha tido nenhuma expressão ou reação no teu coração de euforia, de êxtase no Espírito Santo. Porque, queridos, parece muito simples para a nossa geração hoje em dia falar isso. Cristo pode habitar dentro de cada um de nós. Pode parecer para muitos de nós até óbvio. Poxa, mas isso é tão falado, isso é tão sabido para nós nos dias de hoje. Mas, queridos, se vocês pararem para pensar junto comigo sobre isso é algo fantástico. Todas as filosofias, todas as religiões, todas as crenças ao longo da história da humanidade vêm movendo as pessoas num único esforço: tentar ter contato com Deus. E aí então o próprio Deus revela o seu mistério, e dizendo qual é o propósito do coração dele desde a eternidade. E o propósito dele é: não, pode ficar tranquilo, porque eu vou habitar dentro de cada um de vocês. Não tem problema. Você não é bom o bastante para vir até mim. Você é um ser humano, sofre por causa do pecado, e eu sou Deus, eterno e santo. Então eu vou me esvaziar e vou até você. Querido, querida, deixa eu te falar uma coisa. Esse mistério não pode ser óbvio nunca. Você e eu temos que ficar extasiados todas as vezes que a gente ouvir falar desse mistério. Nós temos que ficar admirados, nós temos que ficar encantados, nós temos que entrar em êxtase, em euforia. Cristo em nós, a esperança da glória, Ele pode habitar dentro de cada um de nós. Eu não preciso fazer nenhum esforço, nenhuma obra de justiça para chegar até Ele. Ele vem até mim. É bom demais saber isso. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja não é uma instituição. A igreja não é um lugar que a gente vai. A igreja são pessoas. A igreja é viva. A igreja é gente. A palavra de Deus diz que Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Não é nem no monte, nem no templo que se busca a Deus, mas se busca a Deus de todo o coração, em espírito e em verdade. As pessoas que compõem a igreja,
elas são como que, então, é como se fossem um baú onde está guardado este tesouro, que é Cristo, a esperança da glória. Você consegue entender isso? Quando Cristo habita o coração de uma pessoa, a partir daquele momento, aquele coração que estava obscuro, perdido, escravo, sombrio, triste, sem perspectiva nem propósito, este coração passa a transbordar de esperança, de glória. É um milagre que acontece dentro de cada vida. E cada vida, como esse baú, como sendo esse baú, ele não está trancado. Não há mais segredo. Esse mistério foi revelado a nós. Esse mistério está revelado a nós hoje. Cristo, o Filho de Deus, a esperança da glória, Ele está disponível a todos, sem restrição. Aleluia! Essa mensagem, ela foi transmitida pelo Espírito Santo de Deus, através da vida do apóstolo Paulo. Estes versos que nós estamos lendo e meditando aqui nessa noite, Colossenses, o Espírito Santo deu essa palavra e plantou ela no coração desse homem de Deus, que foi o apóstolo Paulo. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse homem de Deus. No ministério do apóstolo Paulo, ele se tornou, como ele mesmo assume aqui, ministro de quem? Ele dedicou o seu ministério a servir à igreja. Lembra-se daquilo que eu falei? O que é ministrar? Ministrar é servir. Então ele se tornou ministro. Ele passou a dedicar a sua vida a servir a igreja de Deus, chamado pelo próprio Deus para fazer isso. Cristo em nós. A Bíblia conta o testemunho da transformação da vida de Paulo. Cristo foi e se manifestou pessoalmente, diretamente a ele. E não só o transformou, fez dele um novo homem, como também o chamou para esta santa obra, para esse santo ministério. E queridos, nestes poucos versos que a gente está meditando aqui, a gente vê esse homem de Deus falando de um esforço que ele dedicava. Exercer esse ministério exigia dele um esforço. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso. Meu irmão, minha irmã, uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de entender, como eu já tive a experiência de ter contato com pessoas que, ao exercerem o ministério que Deus confiou a elas, ao obedecerem ao chamado de Jesus Cristo para fazer a obra de Deus aqui na terra, todo ministério vai lidar com esforço, vai lidar com desafios. E parece para mim estranho quando às vezes uma pessoa chega: pastor, o ministério está exigindo muito de mim, o ministério está exigindo esforço de mim. Querido, ministrar é servir. Para fazer a obra de Deus, é claro que isso vai cobrar algo de cada um de nós. Lembra-se, fazer a obra de Deus é transpiração. É pegar aquilo que nós temos, que nós somos, recebido de Deus, e nós dedicarmos a Deus na forma de obras que glorifiquem a Deus e abençoem as pessoas. É claro que qualquer pessoa que quer fazer a obra de Deus, ela vai ter que fazer renúncias em alguns momentos. Eu não estou falando aqui, eu vou dizer até para você, eu sou absolutamente contra aquelas pessoas que vivem enfiadas dentro do templo em nome de fazer a obra de Deus. E por quê, pastor? Porque Jesus falou em Mateus capítulo 5 que a igreja de Jesus, ela é sal na terra, ela é luz no mundo. A igreja de Jesus precisa andar pelas ruas. A igreja de Jesus precisa fazer amizades por aí, para ser sal, para ser luz, aonde há trevas, aonde está sem sabor, sem consistência. Mas todos nós temos recebido esse chamado de Deus, assim como o apóstolo Paulo. Então, não é estranho, não é uma coisa só para ele, de que o ministério exigia dele um nível de entrega, um nível de dedicação, um nível de renúncia, sim, para fazer bem a obra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, só para fechar esse parêntese aqui,
Querido, em nome de Jesus, se em algum momento você começar a reclamar, está começando a reclamar, porque o ministério que Jesus confiou a você, ele está exigindo de você esforço, dedicação, está tomando parte do seu tempo, não venha falar para o líder do ministério. Porque o teu problema, a tua dificuldade não é com o líder do ministério. Você precisa falar com Deus. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que te deu o dom. E Ele espera algo de você. Amém? Faz sentido isso? Você está entendendo isso? Ok. Mas voltando a falar sobre a dedicação do apóstolo aqui. O papel, não só do apóstolo Paulo, como de todos os outros apóstolos de Jesus Cristo, escolhidos por Jesus, era de cumprir a profecia de Deus. Então, quando a Bíblia se refere aos apóstolos, estes que foram o fundamento da igreja de Jesus, estes que foram a base, que começaram a estruturar a igreja de Jesus na terra, quando a gente fala destes, eles foram pessoas chamadas por Deus, escolhidas por Deus, para cumprir uma profecia que já tinha sido entregue pelos profetas muito tempo antes, para trás de Jesus. E essa promessa é de que Jesus, ele seria conhecido não apenas no meio do povo judeu, mas que Jesus, ele seria conhecido no meio de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações e raças pela face da terra. Então, o papel dos apóstolos foi tremendo, porque aquele Cristo que foi conhecido em primeiro lugar por um povo na terra. Só que o propósito de Deus não era que aquele povo, eles fossem uma panela fechada, uma panelinha fechada e guardassem o reino de Deus só para eles. O propósito de Deus era que eles fossem uma bênção e levasse Deus a ser conhecido por toda a terra. E como isso não aconteceu, então Cristo levanta os apóstolos e fala: então vão vocês e façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ensinem eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. A missão de um apóstolo era fazer de tudo para que esse mistério que está sendo falado aqui, que já foi revelado, ele fosse conhecido a todos os povos da terra. Você está entendendo por que o apóstolo fala aqui, então, nestes versos, sobre um esforço, um empenho que era exigido dele? Tinha muita gente na sua época que ainda não tinha tido privilégio de ter um encontro, um contato com Jesus Cristo pessoalmente. Assim como até hoje, ainda tem muita gente que não teve o privilégio, a oportunidade de ter um contato, um encontro pessoal com Jesus Cristo. A maneira como eu enxergo isso, por parte dos apóstolos, é como se Jesus, ele visualizasse os apóstolos como uma peça de um carro. Os motores dos veículos, os que têm motor a combustão, né, a combustível de queima, de explosão, os motores dos veículos, eles não ficam o tempo todo funcionando, né? Precisa virar a chave e dar uma partida. Então, o que acontece basicamente com todos os meus conhecimentos na área de engenharia mecânica, etc. A partir do momento em que a chave é virada do veículo, é ativado um sistema elétrico. Esse sistema elétrico grudado na parte mecânica do motor do carro, ele tem uma máquina que é chamada motor de arranque. O motor precisa ganhar movimento para que o veículo possa andar. E aí então, quando o motor de arranque funciona, ele faz o motor girar e ativa as velas, as bobinas e as velas do motor, e aí o motor começa a ganhar movimento. E a partir do momento em que o motor volta à vida, vamos dizer assim, né? Tem vida dentro do motor, ele está funcionando, o motor de arranque então já cumpriu a sua missão.
O motor de arranque não fica funcionando o tempo todo. Ele é um motor para fazer, ele é uma peça para fazer o motor começar a funcionar. Depois, o motor ele cumpre a sua função. Ele segue em frente e faz o carro andar, ele se movimentar. Queridos, é como se os apóstolos eles fossem o motor de arranque da igreja. Eles foram quem fez a engrenagem começar a funcionar do motor da igreja de Jesus. Foi a partir deles que a igreja de Jesus começou a ganhar forma e se organizar e se mobilizar pela terra e se espalhar por todos os povos da terra. E aí então, cada um começou a seguir, como que numa corrida de revezamento, então a pegar o bastão passado pelos apóstolos e seguir em frente, vivendo Jesus e levando Jesus para todos conhecerem a Ele. A rotina apostólica de Paulo, ela envolvia sofrimentos, mas sofrimentos, como ele diz, que ele passava com alegria. Porque ele sabia que era um sofrimento que valia totalmente a pena para toda a eternidade. Ele diz que ele se sentia privilegiado e alegre por passar por esses sofrimentos, porque, como ele diz nos primeiros versos desse texto, os sofrimentos que ele passavam eram uma forma de ele completar as aflições de Jesus Cristo no seu corpo. Isso daqui é algo impressionante, eu não vou me prender muito nisso nessa noite, não é disso que eu quero falar. Olha só o que o apóstolo fala, que os sofrimentos que eu estou passando para fazer Jesus conhecido, para fazer o trabalho do motor de arranque para a igreja de Jesus começar a se movimentar pela terra, a se mover pela terra. É um trabalho que envolve sofrimento, e esse sofrimento que eu estou passando, ele é um complemento do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Olha só que coisa interessante, queridos. Jesus Cristo, ele morreu na cruz, e ele enfrentou um grande sofrimento, amém? Você entende isso? Foi um grande sofrimento que ele passou na cruz. Mas a partir do momento em que ele sofreu na cruz, e ele sacrificou o seu próprio corpo na cruz, ele não ficou morto, mas ele está vivo. E hoje, o corpo em que ele habita, o corpo de Cristo, é a sua igreja. Um corpo gigantesco que está espalhado por toda a terra. Portanto, toda pessoa que é de Cristo, que passa por qualquer tipo de sofrimento por causa da sua vida em Cristo, qualquer tipo de perseguição, de afronta, por causa da sua fé em Cristo Jesus, não é essa pessoa que está passando pelo sofrimento, é Cristo que está absorvendo esse sofrimento, porque nós somos o corpo dele. Quando uma pessoa persegue um crente, meu irmão e minha irmã, entenda isso. Quando um crente é perseguido na terra, essa perseguição não é contra aquela pessoa, essa perseguição é contra Cristo. O problema dessas pessoas não é comigo nem com você. Portanto, sabe por que é importante dizer isso? Quando alguém faz chacota, quando alguém ataca, quando alguém persegue um crente, essa pessoa não está atacando nem ofendendo a gente. O problema dela não é comigo, portanto, eu não preciso ficar bravo com ela, eu não preciso ter medo dela, eu não preciso ficar chateado com ela, porque o problema dela, na verdade, é espiritual, é no coração dela, é um problema dela com o próprio Cristo. E, portanto, eu tenho que ter compaixão por essas pessoas. A mesma compaixão que Jesus teve com o apóstolo Paulo, que antes de ter um encontro com Cristo, era um perseguidor da igreja. Ele agredia, ele atacava, ele ofendia, ele mandava prender, ele fazia esquema para matar, etc. Mas o problema dele não era com os crentes, o problema dele não era com a igreja, o problema dele era com aquele que era maior do que ele, e que ele, mesmo sendo tão esforçado, ele não tinha sido capaz de compreender o mistério desse Cristo. Mas no momento em que Cristo se revelou a ele, esse Saulo passou a ser um novo homem. Aquele que antes destruía e atacava, passou a dedicar o resto dos seus dias a resgatar e salvar. Querido, querida, se liberta. Se liberta do constrangimento. Se liberta do medo. Se liberta do receio dos ataques.
O problema dessas pessoas não é com você. O problema dessas pessoas é com o próprio Cristo. Isso é problema que o próprio Cristo, e Ele pode dar conta disso. Mas olha que interessante, esses versos o apóstolo também expressa que além de sofrimentos, ele também dedicava um esforço na sua rotina. Ele tinha uma rotina de anunciar e de advertir e de ensinar as pessoas. Com a sabedoria dada por Deus a ele, ele era esforçado para ajudar as pessoas a entender, a conhecer, a terem uma fé sólida, firme na verdade de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Ele fala qual que era o objetivo da missão dele. O objetivo dele, por que ele se dedicava, por que ele se empenhava? Porque ele queria chegar ao ponto de que ele olhasse para todas as pessoas e ele visse todas as pessoas como um discípulo, um crente perfeito em Cristo Jesus. Quem aqui hoje pode dizer que é perfeito em Cristo Jesus? Levante a mão, por favor. Amém. Estou vendo honestidade. Mas, queridos, nenhum de nós ainda somos perfeitos em Cristo. Mas nós estamos caminhando nessa direção. É por isso a nossa dedicação ao discipulado. Era por isso a dedicação do apóstolo ao ensino. Era por isso a dedicação do apóstolo a aconselhar, até a corrigir, a falar por aqui não. Por aqui não é a vontade de Deus para a sua vida. Não é essa vida que Jesus deu para você viver, não é por aí. Mas também, ele era empenhado e esforçado. Tudo aquilo que Deus colocava nas mãos dele, ele colocava todo o seu coração para fazer. Não com a sua força, mas na dependência do poder que Jesus Cristo dava a ele. E aqui eu quero só abrir mais um parêntese também, fazendo um paralelo aqui. Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que você e eu fizermos a obra de Deus na nossa força, essa obra será inútil e infrutífera. Não é você quem faz, não sou eu quem faz. É Cristo em nós. É o poder de Deus operando através de nós. Quando o mundo aí fora olha para a igreja, sabe o que eles querem ver? Eles não querem ver um monte de gente bonitinha, fofinha, bochechinha rosa, um monte de gente certinha. O que eles querem ver é Jesus aqui no nosso meio. Será que tem um Deus de verdade no meio dessa igreja? É isso que eles querem ver. Então, meu irmão, minha irmã, se você está procurando seguir a Cristo, viver o Evangelho, fazendo um esforço para ser uma pessoa melhor a cada dia, desiste. Mas como assim, pastor? Desiste, meu irmão. Se eu não tinha te falado isso antes, eu demorei para falar, estou falando agora. O caminho do Evangelho não é um caminho de se esforçar para ser uma pessoa melhor a cada dia. É um caminho para conhecer e viver Cristo a cada dia. É Cristo em nós a esperança da glória. Viver o Evangelho, queridos, não é uma coisa de esforço pessoal, de força de vontade. É um manifestar. Se você não atrapalhar o Espírito Santo, você será uma bênção nas mãos de Deus nessa terra. É só não atrapalhar, é só fluir junto. Opa, estou sentindo o Espírito Santo soprando para cá, estou indo no mover do Espírito. Opa, estou percebendo uma direção sendo apontada pelo Espírito Santo para cá, não vou lutar contra, vamos junto, Espírito Santo. Se você e eu não atrapalharmos, o impossível pode acontecer. O problema é quando a gente quer ajudar o Espírito Santo. O problema é quando a gente quer ajudar Deus a ser Deus. O problema é quando a gente acredita realmente que Jesus não é capaz de realizar toda a obra de Deus na nossa vida, que a gente precisa se esforçar por isso também. Querido, eu não estou dizendo que não tem um esforço. O próprio apóstolo está falando que ele se empenhava, mas o esforço tem que ser canalizado na direção certa. É isso que eu estou falando. Pare de fazer a obra de Deus, de querer fazer a obra de Deus e ter uma vida na presença de Deus pelo seu esforço. O que você precisa é buscar a presença. O que você precisa é viver na presença. A sua vida precisa ser um manifestar.
Busque a Deus de todo o coração. Ele vai depositar das sementes de verdade e de vida eterna dele dentro de você. E o que você faz com isso? Você manifesta isso no seu viver. É só isso. A vida com Cristo é um contínuo buscar e manifestar. Buscar, receber e manifestar. Buscar, receber e manifestar. É Cristo em nós. De graça recebestes, de graça dai. Simples. É só fluir. É só manifestar. Amém, gente? Vocês estão comigo aqui? Está muito calor aí? Aqui na frente está frio. Está fresquinho. Eu estou sentindo aqui até vontade de pôr uma blusa. Eu não sei se está fazendo sentido essa palavra no seu coração. Quando eu estava orando com alguns líderes da nossa igreja aqui atrás, antes de começar o culto, eu falei isso, eu orei isso junto com eles. Essa é uma palavra, queridos, que nos leva a um outro nível na nossa visão do mundo espiritual, do que é viver o Evangelho. Ser igreja de verdade é ser uma igreja apostólica na prática. Ser uma igreja apostólica na prática é fugir daquelas coisas que nos prendem numa religiosidade morta. Essa religiosidade que eu estou falando agora da justiça própria. Ser uma igreja apostólica na prática é fugir de certas crendices, como por exemplo o clericalismo. Você sabe o que é clericalismo? O clero. Clericalismo vem de clero. A expressão clero é uma expressão que define, que se aplica àquelas pessoas que fazem parte da elite espiritual, religiosa. Aqueles religiosos profissionais. Entende? Então, assim, qual que é a ideia? O que o clericalismo faz a gente praticar? Faz a gente entender da seguinte forma. Não, tem certas coisas na obra de Deus que só o pastor é capaz de fazer. Tem certas pessoas que só o pastor é capaz de orar por elas. Tem certas coisas na obra de Deus que só o pastor pode fazer. O pastor e a liderança, porque eles foram preparados para isso. Eles têm curso para isso. Meu Deus do céu. Eles têm curso, eles têm título para isso, eles têm diploma para isso. Eles foram preparados para fazer isso. Eles são capazes, eu não sou. Ah, meu irmão, minha irmã, se fosse tão fácil assim, se um diploma resolvesse tudo, estava muito mais fácil do que a gente imagina. Querido, entende o seguinte. Qualquer pessoa, até mesmo o pastor, para viver uma vida na presença de Deus e fazer as obras de Deus, só precisa de duas coisas: ter uma aliança com Cristo de todo o seu coração pela fé e ter o Espírito Santo, o poder, a unção do Espírito Santo dentro da sua vida. Então eu quero fazer uma pergunta aqui muito simples. Quem aqui é de Jesus nesse lugar? Levante sua mão, por favor. Amém? Tem algumas pessoas aqui. Quem aqui tem o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração? Levante a mão, por favor. Amém. Você tem as mesmas coisas que eu tenho para viver uma vida na presença de Deus e para fazer a obra de Deus. Clericalismo, queridos, nos coloca fora do propósito de Deus. Se liberta disso, nós precisamos fugir disso. Sabe outra ideia religiosa, outra crendice? É a ideia do templismo. É quando a gente realmente acredita que a igreja, ela está no prédio. A obra de Deus, ela só pode ser realizada no templo. Por quê? Porque o altar é um lugar onde a glória de Deus se manifesta de uma maneira especial, extraordinária. Aqui o negócio acontece. Na sala da sua casa, aquilo é impuro, aquilo é imundo. É aqui onde o negócio acontece. Isso é templismo, isso é religiosidade morta, isso é crendice. O próprio Cristo diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Qualquer lugar. Eu sou uma pessoa, não tem problema se você tem constrangimento com isso. Eu não tenho problema de orar com ninguém em lugar nenhum.
Dentro do ônibus eu já orei. Eu já orei na praça. Eu já orei na Isaac, pegando fogo no movimento lá, com pessoas. Porque na minha cabeça isso é muito simples. Quando eu estou orando com uma pessoa, as pessoas vão olhar ali e elas vão ver o quê? Elas vão ver 2 ou 3 pessoas orando. É chocante isso, né? Chamar a tribuna da massa. Extra. 2 pessoas na esquina da Isaac Ferreira da Cruz orando. Isso é chocante. Que Deus permitisse que tivesse gente em todas as esquinas da Isaac orando. Cada esquina tivesse um ajoelhado. Porque aonde tiver uma pessoa invocando o nome do Senhor, ali Ele estará. Outra ideia que atrapalha nós sermos uma igreja apostólica de verdade é o tradicionalismo. É uma distorção, é uma confusão que a gente faz entre a tradição dos profetas e dos apóstolos, que vem pela palavra de Deus, do Evangelho, né, de Jesus Cristo. A gente confunde com tradicionalismo. Tradicionalismo é o quê? Tradicionalismo é quando a gente pega usos e costumes e a gente torna eles sagrados, entende? Então aí a gente fica com aquela ideia assim, o único tipo de música que é para a glória de Deus é aquela música que é tocada com violino e com órgão. Nenhuma outra música, outro tipo de música glorifica a Deus. O único tipo de roupa que uma pessoa usa para glorificar a Deus é tal tipo de roupa. É lógico, você não pode andar pelado por aí achando que vai ser para a glória de Deus, né? Porque aí você vai cometer outro pecado. Mas esse tradicionalismo, essa ideia, não, aquele jeito Deus se movia de verdade. Hoje em dia está tudo bagunçado, enfim, querido, querida, isso é coisa de homem, isso é coisa de ser humano. Deus é grande demais para Ele ficar preso na roupa que a gente usa, no estilo de construção que a gente faz, no estilo de música que a gente canta. Foi Ele que deu a própria musicalidade ao ser humano, e a gente quer pegar a musicalidade que Deus deu ao ser humano, a gente pega uma pinça, tira um pedaço dela e fala, essa daqui é de Deus, o resto é lixo, é porcaria. Isso é uma ofensa ao próprio Deus. Outra coisa que atrapalha esse viver da igreja, ser uma igreja apostólica de verdade, é também, por outro lado, o oposto do tradicionalismo, que é modismo. Aquela igreja que ela se diz contemporânea, moderna, mas na verdade ela não é contemporânea nem moderna, para falar a sua geração. Ela é uma igreja modinha. É aquela igreja que é obcecada pelas novidades da internet, pelas novidades do mercado. E tudo que aparece de novidade por aí, ela quer colocar o nome gospel, Jesus, e fazer aquilo virar a nova espiritualidade do momento. Eu estava falando de música, no meio musical tem muito isso. A gente já está terminando a geração do worship, né? A música tipo worship. O worship já não está mais tão assim, falando de moda, né? Já tá declinando, já está vindo outro estilo. Há um tempo atrás, era aqueles louvores mais pegados, eu não me lembro como é que chamavam esse tipo. Está entendendo? A moda agora é pintar a igreja de preto, tudo de preto na igreja, está na moda. Deus está se movendo onde tem parede pintada de preto, sabe? Aí fica atrás dessas. Qual que é a próxima? 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 E a gente esquece Cristo. E a gente acaba, quando a gente está preso em modismo, a gente acaba fazendo o ato, tendo o comportamento de só assim. A gente vai atrás das modas, traz as modas, pega Jesus e põe dentro da moda. Aí vem a próxima moda, a gente pega Jesus e põe dentro dessa nova moda. Aí vem a próxima moda, a gente pega Jesus e põe dentro dessa próxima moda. Quando Ele é a nossa rocha. Quando é nele que nós deveríamos viver. Nós já temos a nossa moda, o nosso estilo de vida é Jesus.
E Jesus é uma moda que não passa. Aleluia! Viver Jesus nunca passou. Já estamos aí 2000 anos e essa moda está em alta. Até hoje. A gente não precisa de mais nada. A igreja apostólica, os apóstolos entendiam isso. E uma igreja apostólica de verdade é uma igreja que entende isso. Que moda não gera vida. E também sabe outra coisa? Eu estou cheio de exemplos aqui que eu poderia citar. Eu vou citar mais um, que é o exemplo do ativismo. Isso é uma coisa que eu já tive que lidar com muita gente. Eu já tive que aconselhar, que pastorear muita gente. E de vez em quando no ministério eu tenho que lidar com isso. Com gente que chega e fala: pastor, minha vida espiritual não está muito boa. Por quê, meu irmão? Porque eu estou meio parado, pastor, eu não estou fazendo muita coisa. Quer dizer que sua vida espiritual vai estar boa quando você estiver suando. Você está então atrelando a presença de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, com o suor. Quer dizer que a sua vida espiritual está atrelada ao que você faz, não ao que você vive. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Não seja um escravo do ativismo. Eu já conheci muita gente. Eu já tive algumas vezes no amor de Jesus. São alguns momentos difíceis no ministério, mas eu já tive algumas vezes que falar: meu irmão, para agora. Eu estou exercendo aqui um momento difícil do meu ministério, sou teu pastor, eu estou falando, deixe isso agora. Porque senão você vai arrebentar tua família, em nome de estar fazendo a obra de Deus. Porque senão você não vai estudar direito como você precisa estudar, em nome de fazer a obra de Deus. Você está tão bagunçado que você está condicionando saúde com obras. E querido, querida, cada um de nós tem um lugar dentro do propósito de Deus. Fica nesse lugar. Encontra o teu quadrado, espiritualmente falando, e fica nele, deixa Deus te usar da maneira como Ele te formou. E não faça nada além disso. Deixa Deus fazer o resto. Se você está viciado em ativismo, e eu vou falar uma coisa para você, tem crente viciado em ativismo. Tem muito crente viciado em ativismo. Você precisa ser liberto, meu irmão. Você precisa ser liberta, minha irmã. Às vezes o próprio Deus fala. Foi aquilo que foi ministrado, como foi falado nas células essa semana. A Marta era uma que estava presa em ativismo. E Jesus elogiou a Maria, porque aquele era um momento não de ficar se agitando para um lado e para outro, mas de estar aos pés de Cristo para receber dele as suas palavras de vida eterna que alimentam o nosso coração e que iluminam o nosso caminho. Imediatismo é outra coisa também. Mas não vou falar, eu disse que ia. Meus irmãos, vou falar uma coisa para você. Qual que é o valor de uma vida? Qual é o valor de uma vida? O que nós estamos vivendo aqui hoje, nesse lugar, é algo que foi deixado como legado. Os apóstolos receberam de Cristo. E os apóstolos passaram esse legado de Cristo para outras pessoas. E pessoa em pessoa em pessoa. E isso chegou até nós, na nossa geração, no século 21. E é assim que o reino de Deus, ele se desenvolve, ele se manifesta na terra. É vida na vida, é gente, é pessoas sobre pessoas. Foi esse o caminho que o Senhor escolheu, de coração em coração. Se você e eu estamos aqui hoje, é porque Jesus tem movido vidas, que através dessas vidas, Cristo se tornou conhecido a nós. E esses dias eu estava conversando com alguns irmãos, e a pergunta que a gente levantou nessa conversa foi: o que você e eu queremos ser? Como é a vida que você e eu queremos viver?
Nós podemos ser como uma represa. Nossa vida pode ser como uma represa. Aquela construção gigantesca que interrompe o fluxo de um rio. E ela vai inchando para os lados de água por todos os lugares. Ou nós podemos ser como o fluxo de um rio, onde águas frescas vêm, e por nós essas águas de vida passam e continuam levando vida para todas as outras pessoas que estiverem ao nosso redor, com quem a gente puder ter contato também. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus é assim. A igreja apostólica é aquela que segue a visão, o evangelho, a vida que os apóstolos receberam de Cristo. E esse legado chegou até mim, até você. E essa é a pergunta: qual é o valor da sua vida? Qual é o valor de uma vida em torno de nós? Até que ponto vale a pena a gente se esforçar por uma pessoa? Por que tanto empenho pela vida de uma pessoa? E a resposta, à luz de tudo isso que nós estamos falando, é simples. É porque Cristo, Ele habita em corações de pessoas. Porque Cristo se manifesta em pessoas. Ele faz, mas Ele faz de uma pessoa sobre a outra pessoa. Amém, queridos? Você pode ficar em pé? Lari, irmãos do louvor, eu vou pedir a vocês, rapidinho, por favor. E quando vocês estiverem aqui, podem começar a fluir no louvor, por favor. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Ok? Você pode fechar os seus olhos? Pai querido, Pai santo, nós estamos aqui para dizer a Ti: o Teu sacrifício na cruz não foi em vão. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome para Te dizer: o Teu sacrifício, o Teu empenho, o Teu esforço valeu a pena. Meu irmão, minha irmã, eu quero falar ao seu coração nesse momento, você de pé na presença de Deus. Se você quer entrar e estar dentro da igreja de Jesus Cristo, então você precisa se lembrar de uma coisa: existe sim uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. E a igreja verdadeira é uma igreja que é apostólica. Sabe o que isso significa, meu irmão e minha irmã? Entenda isso, receba essa palavra em nome de Jesus. Ser uma igreja apostólica significa cada irmão, cada irmã bater no peito e dizer com toda a fé do seu coração: eu entendo que sou responsável. Ah, você não entendeu ainda? Eu vou falar de novo. Ser uma igreja apostólica significa cada um de nós batermos no peito, entendendo e dizendo: eu sou responsável. Eu sou responsável pela missão. Eu sou responsável pelo altar, pela lenha e pelo sacrifício. Eu sou responsável por fluir segundo o mover do Espírito Santo. Eu sou responsável pelo meu discipulado, por seguir a Cristo com todo o meu coração. Eu sou responsável por contribuir para que a minha célula seja uma célula saudável e forte. Eu sou responsável por buscar o meu crescimento, a saúde espiritual em Cristo. Eu sou responsável. Eu entendo perfeitamente que essa palavra pode agradar a alguns e desagradar a outros, mas querido, querida, esta é a verdade. E a verdade, ela é muito simples. Oh, aleluia! Essa verdade hoje não é mais um mistério para a nossa geração. Essa verdade é revelada. Essa verdade, ela foi manifesta. Essa verdade é Cristo em nós. Essa verdade é Cristo em você. Essa verdade é Cristo em mim.
Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós. Viver Cristo. É só para isso que nós somos igreja. É por isso que nós somos uma comunidade crescente de discípulos. É por isso que nós temos carregado o empenho de nos dedicar até o dia em que a gente possa ver todas as famílias da nossa cidade sendo discipuladas por Jesus Cristo. Eu gostaria que você levantasse suas mãos aos céus nesse momento. E se esse mistério ele faz sentido dentro do seu coração, se esse mistério ele não está mais obscuro, ele não é mais algo estranho para você, então eu gostaria que agora você fosse um altar de adoração ao Senhor. Que a sua vida fosse agora, seja agora um altar de adoração ao Senhor. Oh, Cristo em mim, oh, Cristo em mim, Cristo em mim. Cristo não está morto, Ele está vivo aqui, Ele está vivo em mim. Eu seguirei, eu sou dele. Oh, Jesus, eu vou carregar esse legado, Jesus. Eu não vou fugir, eu não vou me alienar, eu não vou atrás de crendices, de outras ideias distorcidas, Jesus. Descer e fizer teus grandes feitos de mim. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com a ferida de morte. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere o nosso coração, Senhor. Fere meu coração com a ferida de morte. Fere meu coração com a ferida de morte. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha,
nesse momento de falar a alguns corações. Eu vou fazer mais uma oração nesse momento. Eu percebo que o Espírito Santo está chamando pessoas nessa noite. Já houve um apelo aqui nessa noite de oração, mas esse é um outro chamado. Eu gostaria de orar aqui na frente por você que nesta noite algo de Deus forte dentro do seu coração está sendo despertado no sentido de um chamado à santidade, um chamado a um nível de consagração de vida a Deus maior do que o que você tem vivido. O Senhor tem dado esse chamado a você, outro nível de santidade. Chega aqui na frente, por favor, que eu quero orar por você. Eu quero também falar com você que está entendendo da parte do Senhor nessa noite, que o Senhor está chamando você para novos ministérios, para fazer a obra de Deus de uma outra forma, ou talvez num outro campo. Talvez você já está entendendo claramente, talvez o Senhor ainda vai cristalizar algumas coisas. Se você está entendendo isso, por favor, saia do seu lugar, chega aqui na frente, que eu quero orar por você também. Eu quero orar também por você que nessa noite você tinha no seu coração um entendimento assim: olha, eu achava que a minha vida com Deus, que estava tudo em ordem assim, estava levando, conhecendo, enfim, mas hoje eu percebo que o mistério de Jesus, ele é outra coisa. É outra coisa que Deus tem para mim. É outro nível de vida que Deus tem para mim. E isso está fazendo sentido para mim nessa noite. Eu quero ir mais fundo, eu quero ser íntimo de Jesus de verdade. Se você sentiu esse chamamento, você quer entregar a sua vida a Cristo, saia do seu lugar também, chega aqui na frente, que eu quero orar também por você nesse momento. Se os seus olhos nessa noite eles se abriram e você percebe que muito daquilo que você estava vivendo, você é crente, mas você percebe que muito daquilo que você estava vivendo hoje, seus olhos abertos, aquilo era religiosidade morta. O que o Senhor espera de você são outras coisas. Eu quero orar por você também. Por favor, saia do seu lugar, chegue aqui na frente, que eu gostaria de orar por você nesse momento, tá bem? Eu quero pedir para os intercessores chegarem, colocarem as mãos sobre essas pessoas, em nome de Jesus. O Ministério de Intercessão Gentil, os irmãos da intercessão. Enquanto eu estiver orando, o chamado vai estar de pé, ok? Enquanto eu estiver orando e você sentir esse chamamento, se eu estivesse no seu lugar, eu deixava de comer mosca, saía do meu lugar e me rendia aos pés de Jesus. É da tua vida que nós estamos falando. Eu vou orar nesse momento porque eu quero abençoar essas vidas em nome de Jesus. Pai Santo, tem uma semente do Senhor que nesta noite foi implantada em cada um destes corações. Pai, eu te louvo porque a tua palavra, oh aleluia, ela continua viva, ela continua eficaz. O Senhor não fez só lá atrás, o Senhor não fez somente através dos apóstolos. 2000 anos já se passaram e o Senhor continua mostrando que está vivo e o teu poder continua operando milagrosamente nas vidas de todos aqueles que te buscam de todo o coração. Pai Santo, eu quero orar em nome de Jesus por cada um desses. Eu quero orar, ó Pai, apenas como irmão. Eu quero apenas abençoar cada uma dessas pessoas, ó Pai, declarando: eu testifico que seja selado. Eu digo amém. Eu digo que assim seja, conforme a palavra que foi liberada no coração de cada um destes. Eu quero declarar em nome de Jesus. Santidade ao Senhor. 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 Espírito Santo, começa a liberar uma unção nova sobre cada uma destas vidas aqui. Um óleo novo, um óleo fresco sobre cada um destes corações. Algo não conhecido, algo não experimentado em cada um deles até hoje. Em nome de Jesus, Pai, libera novos dons. Libera, Senhor, uma visão
Pai, mais profunda, uma dimensão espiritual em torno de suas vidas, mais profunda, em nome de Jesus. É que eu oro. Amém, amém, amém. Você pode continuar declarando até que Ele venha. Você não vai parar, e eu espero que você não pare mesmo. Enquanto Jesus não voltar, você vai clamar, você vai invocar o nome dEle. Se vocês quiserem continuar aqui, podem ficar. Ele pode voltar a cantar. Eu espero que nós sejamos uma igreja que não se canse de clamar por Ele até que Ele venha. Se Ele não voltou, nós vamos insistir um pouco mais. Nós vamos avançar um pouco mais. Nós vamos buscar um pouco mais. Enquanto Ele não voltar, nós vamos um pouco mais a cada dia. Aleluia! Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia, Jesus. Hoje os nossos olhos se abrem, Jesus, e nós entendemos por que nós estamos aqui. Um legado dos céus chegou até nós, aleluia. O que nós estamos vivendo aqui é um ambiente onde a terra se encontra com o céu. O clamor da igreja se encontra com o mover do Espírito Santo de Deus. O mundo está gemendo com dores como que de parto, e a igreja carrega a luz que pode salvar, que pode libertar, que pode transformar. Nós temos isso dentro de nós. Oh Jesus, eu oro por cada família representada aqui. Seja conhecido, que a tua verdade, que o teu mistério seja manifesto dentro de cada família aqui. Eu oro pelos nossos bairros, por toda essa região onde nós vivemos, toda a região sul da grande Curitiba onde nós vivemos. Eu oro por todas essas ruas, eu oro por todas essas vilas, essas comunidades, eu oro por todos esses bairros. Que, ó Deus, o mistério do Evangelho seja revelado dentro de cada lar, dentro de cada casa, no meio de cada família, Pai. Oh Jesus, e nós não vamos parar, não vamos nos cansar de invocar o Teu nome na terra, enquanto o Senhor não voltar. Em Teu nome nós oramos. Amém. Você pode aplaudir a Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nós então entramos no mês de março. Dá uma cutucada aí no teu irmão, na tua irmã. Meu irmão, nós já estamos em março. Você sabia disso? Daqui a pouco você está comprando chocotone, panetone para mim. Você sabia disso? Esse é um mês que o Senhor está nos dando muitos presentes. Esse é um mês de encontro com Deus. Esse é um mês de realização de batismos. Esse é um mês que muita coisa dos céus vai acontecer. Esse mês tem célula livre. Vai ter muita coisa boa do Senhor que Ele já preparou para nós, e a gente só vai junto para desfrutar, para manifestar. E eu espero que o teu coração esteja cheio de expectativas em não perder nada do que o Senhor tem liberado para nós. Amém? Nós vamos encerrar o nosso culto dessa forma, tá bem? Você vai orar pelo irmão, pela irmã que está aí perto de você. Se tiver um visitante perto de você, você que é da igreja, você vai precisar orar por ele, por ela, tá bem? Fala para ele, ó, eu vou orar por você, vou abençoar a tua semana, em nome de Jesus, tá bem?
Depois você pega essa pessoa, bate um papo com ela, passa lá no Graça e Café, toma lá um café bem quentinho, um chazinho pegando fogo lá para você tomar. Uma delícia, tá bom? E a gente poder adorar Jesus, continuando nesse ambiente de comunhão, de presença, de graça aqui, tá bom? Ora por essa pessoa que está aí perto de você. Deseja uma semana de vitória, uma semana de portas abertas, uma semana de saúde. Essa pessoa, em nome de Jesus, fica na paz.